estabelece uma relação já mais transmissora. Eu tive uma experiência de coordenar um grupo, um projeto de educação à distância, com financiamento do MEC, de Educação para a Diversidade e Cidadania, e com um grupo bastante ativo, e foi, assim, realmente uma experiência de aprendizagem muito grande, né? Por quê? Ao tentar desenvolver um processo e uma dinâmica dialógica perfeitamente viável e sustentável num ambiente de internet, né, o modelo que acabava predominando era o de transmissão e de um acervo de informações para os estudantes. E aí, então, foi um processo, uma luta mesmo, dentro do próprio processo, de instituindo, junto com a parceria e a protagonismo de todos os participantes, e principalmente os professores da rede pública, né, na construção de processos em que cada um podia refletir sobre a própria prática, construir a sua interpretação, desenvolver suas propostas, dialogar com os colegas, de se questionar, de problematizar, de se problematizar, e nisso ir construindo uma identificação, uma relacional, participante, dialógica, né? E, então, aqui, me parece que é muito importante cada um de nós se assumir nessas relações, nesses projetos, como autores, como protagonistas, né? E não simplesmente se sujeitar aos modelos já consagrados, pré-estabelecidos, que funcionam, né? E eu vejo assim com uma recorrência muito grande. A gente consegue fazer discursos, né, por exemplo, mas os ambientes e os contextos, eles dificultam a troca efetiva, né? Eu acho que, por exemplo, isso pressupõe desenvolver outras estratégias. Essa é uma por exemplo, a estratégia que estamos utilizando agora de conferência, não quer dizer que não seja dialogal, porque nós criamos um contexto discursivo em que cada um está ativamente refletindo e, de certa forma, se comunicando e compartilhando com os outros um campo comunicativo. Mas se a gente se reduz a essa única forma de comunicação, a gente talvez não consegue potencializar aquelas outras formas, por exemplo, que numa oficina, né, num laboratório, numa ida a campo, num trabalho de excursão e de inserção no ambiente, eles possibilitam outros tipos de relação. Então, nesse sentido, potencializar as formas de relação que não se reduzam a um único modelo, principalmente a uma única lógica. Nós estamos acostumados a se pensar quase que exclusivamente na lógica da oposição, né? Na dialética de senhor-escravo, como chave para explicar todos os modelos de relação. E, na realidade, se a gente for aprender com as culturas ancestrais, a gente vai perceber que elas desenvolveram, de fato, muitas lógicas, como, por exemplo, da complementariedade, da reciprocidade, da tangencialidade, né? E aí a gente vai poder ampliar o nosso potencial de relação e nos constituir efetivamente como sujeito. Por exemplo, na nossa própria cultura, a gente tem latina, a gente pode imaginar quantas lógicas não estão presentes na nossa linguagem, quando a gente fala não só a lógica da oposição, mas também a lógica da composição, da reposição para suposição, interposição, justaposição. A gente, modificando os prefixos das palavras, a gente vai conseguir imaginar e realizar e orientar a nossa prática sobre muitas lógicas. E encerrando, né, eu acho que poderia, nesse aspecto, né, é que os professores podem estar construindo a sua autoria. O ministro Aloysio falou que um projeto é distribuir iPad para todos os professores, isso é um instrumento muito importante, né? Mas se ele servir simplesmente para a gente ver os textos disponíveis e escolher os modelos de aulas para aplicar, vai ser muito subutilizado.
Ele tem que ser o instrumento de pesquisa e de comunicação, de produção, de troca muito intensa, em múltiplos canais. E aí cabe a cada um de nós aproveitar e potencializar todas essas possibilidades e não se acomodar àquela já reconhecida, instituída e dominante. Com isso fica esse estímulo, esse desafio a que cada um de nós se coloque como autor da própria história e da relação com as histórias dos outros e dos outros povos. Obrigado, hein? Ah, que bom. Bom, eu acho que o professor Reinaldo, quer dizer, e o Carlos, igualmente, e o Luiz, igualmente, vão tocando vários pontos, mas eu fiquei bem feliz quando o Reinaldo brincou com uma palavrinha, né, identidade, e ele trocou para identificação. Eu acho, e diz tudo isso. As nossas relações são mais instáveis do que nós imaginamos, e nós não somos um, nós somos múltiplos, dependendo da situação e do contexto onde que nós estamos. Então, eu sinceramente, se existe um termo que me causa dificuldades, é esse termo identidade, porque necessariamente ele implica nós selecionarmos alguns traços e dizermos que, a partir desses traços, eu sou alguma coisa. Né? Então, por exemplo, no mundo de onde eu vivo, as pessoas, de um modo geral, reivindicam as religiões de matriz africana, e eu sou cristão, sem grandes dramas. Mas eu também vou a um terreiro, mas eu sou cristão, e isso me faz menos negro de outros? Não. Né? Eu prefiro um forró a um samba, e isso me faz menos negro que outro. Então, eu particularmente tenho dificuldades com identidades e, igualmente, com as noções de indivíduos. Né? Ou seja, todo esse processo de individualização, eu fui professor de História Moderna, é fruto da própria modernidade. Não há indivíduo fora da modernidade ocidental. É na modernidade ocidental que ela é constituída. E eu queria dizer a todos vocês, assim, que nós temos uma oportunidade única, que fomos nós que construímos. Não foi ninguém outro, não foi nenhum monstro fora. Fomos nós que elegemos as pessoas, sejam para parlamento, seja para o sindicato, seja para as direções da nossa... Somos nós que construímos todos. Todos nós somos responsáveis por cada uma das coisas que nós produzimos. E nós temos um momento maravilhoso. Estamos vivendo um momento da reinvenção desse país. O país não é fruto, e os professores que estão aqui eu achei fantásticos, né? Não é fruto do nascimento. A cidadania não é uma coisa biológica. Eu nasci brasileiro, agora não posso ser português. Eu nasci moçambicano, agora não posso ser brasileiro. Quer dizer, o que faz com que nós sejamos brasileiros é o desejo de vivermos juntos sob as mesmas leis. E quando essas configurações políticas mudam, as pessoas são obrigadas a mudar para dentro desses contextos. Somos nós que inventamos, não é ninguém outro, nenhum outro. Nós tivemos um Brasil reinventado, principalmente com os grandes intelectuais dos anos 30. Né? O país de Gilberto Freire, de Caio Prado Júnior, né? De Sérgio Buarque de Holanda. Esse era um país. E foi muito importante. Por quê? Porque nós nos apresentamos para o mundo como uma opção ao nazismo, uma opção ao fascismo, uma opção ao Jim Crow nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Porém, nesse meio tempo, nós nos descobrimos novamente. E se existe algo que eu gosto muito nessa vida, chama-se a Constituição de 1988. Por quê? Porque nós fizemos essa Constituição, diferente de qualquer outra Constituição que já existiu nesse país. E ela tem todas as contradições que nos coloca. E ela tem algo muito legal, gente.
ela não enuncia uma igualdade, uma liberdade como norma. Igualdade e liberdade na nossa Constituição é um projeto. Um projeto que nos envolve e que, consequentemente, exige da gente um esforço para mudar. Eu tenho percebido, assim, nas falas, assim, algumas falas, que há uma resistência a essa mudança. Mas ela virá, está instalada, e a gente precisa saber, como dizer, vou citar novamente agora um outro sujeito, Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando ninguém. As pessoas aprendem. Aprendem a odiar as pessoas por suas opções sexuais, por suas opções religiosas, ou simplesmente pela cor de suas peles. Se nós aprendemos a odiar, como diz Nelson Mandela, nós também podemos amar. E nesse sentido, a mensagem que eu lhes digo é que, antes de nós pensarmos nesse outro que nos oprime, esse coisa lá distante, a gente precisa se perguntar, aonde nós, no nosso cotidiano, nas nossas práticas, nós contribuímos para reproduzir a opressão. Eu queria agradecer imensamente a organização e dizer a vocês que tudo que nós precisamos saber é isso. De que lugar, como diz o Marcelo D2, de que lado a gente samba. Um beijo no coração de todos. Obrigado.